Olá, amigos do Portal Locus! Eu sou Victor De Franceschi e esse é um boletim internacional diretamente de Londres. No meu último artigo para o Portal Locus, publicado no dia 28 de maio, intitulado A Esquerda Britânica Trabalha para Impedir o Brexit, entenda algumas das estratégias, eu expliquei que uma parte significativa da esquerda britânica, encabeçada pelo Momentum, a corrente interna do Partido Trabalhista que forma a base de apoio de Jeremy Corbyn, pretende impedir que o Brexit aconteça. A estratégia consiste em tentar convocar um segundo referendo na esperança de que o acordo final não agrade uma parte dos apoiadores do Brexit. Nesse artigo, eu também apontei o papel que a mídia desempenha dentro dessa estratégia, que consiste basicamente em, por um lado, lançar dúvidas sobre a legitimidade do referendo, e por outro, pregar uma espécie de apocalipse econômico, estratégia conhecida aqui na Inglaterra como Project Fear, ou, em português, Projeto Medo. Assim que o meu artigo foi publicado, diversas notícias começaram a circular na mídia britânica, corroborando os argumentos que eu apresentei. Como a matéria do Guardian, do dia 26 de maio, que noticiou que integrantes do Momentum pressionam Jeremy Corbyn para que a posição oficial do Partido Trabalhista em relação ao Brexit seja submetida à eleição pelos delegados do partido na próxima convenção partidária, que ocorrerá em setembro. A intenção é que o partido assuma uma posição mais clara em favor de permanecer na União Europeia. No dia 1º de junho, o Independent, jornal de esquerda de grande circulação aqui no Reino Unido, publicou uma carta aberta, assinada por 18 parlamentares trabalhistas de distritos de Londres, pressionando Jeremy Corbyn a apoiar um segundo referendo. Na carta, os parlamentares escreveram que, abre aspas, não está certo que apenas 650 membros do parlamento decidam se aceitam um acordo, sem a voz dos londrinos ou dos cidadãos ao redor do país. E por isso que pensamos ser essencial que haja um voto popular ao final do acordo, para que 65 milhões de pessoas possam ter suas vozes escutadas. Fecha aspas. A matéria também informa que um grupo de anti-Brexit de esquerda fará uma turnê pelo país, com direito a ônibus e panfletagem, tentando reverter o apoio popular ao Brexit. O Independent também divulgou um vídeo em que explora a posição legal ou as possibilidades legais de reverter o Brexit. Can Brexit be reversed? Whether we can reverse Article 50 is key to whether we can stop that countdown and essentially stop Brexit before it even starts. Lord Kerr, who's a British peer who helped author Article 50, says there's no reason why the UK can't stand up tomorrow if it wants to and simply say, we don't want Article 50 to continue counting down, we want to reverse it, and that should be the end of it. The European Union leaders are saying that if we want to reverse Article 50, we probably can. They're saying the door is still open for us to stay in the EU. So essentially, there is a technical way to stop Article 50, but the real question is the political will there to do it? So perhaps the only thing that could overturn the mandate that the referendum delivered is another referendum in which the country took a second decision to in fact stay inside the European Union. But none of the two big parties are at the moment offering that. Labour's position is shifting more towards a position that's more closely aligned with the EU, but they're certainly not offering a referendum at the moment. So as the actual day approaches, the pressure on that choice, whether we leave the EU or not, is going to build and build, and that means the pressure for a second referendum could build as well. It's not happening yet, but as we get closer to March 2019, then we may see another big push for the people to have another say. Ou seja, tudo que eu escrevi naquele artigo foi corroborado e as estratégias que ali descrevi foram aos poucos ficando mais explícitas. Mas quem precisa de um segundo Brexit quando se tem Theresa May? Thank you, Mr. Speaker. Could the Prime Minister inform the House at what point it was decided that Brexit means remain? Prime Minister! Can I? Eu respondo, foi aqui.
em Chequers, na casa de verão oficial do primeiro-ministro britânico. No início de julho, a primeira-ministra da Inglaterra se reuniu com seus ministros em Chequers para afinar o discurso e preparar o plano final para o Brexit. Após 12 horas de reuniões, o governo lançou um comunicado oficial expondo os termos que pretende apresentar para os negociadores da União Europeia nas fases finais de negociação que se aproximam. O plano caiu como uma bomba atômica na política inglesa. Imediatamente, Brexiters do Partido Conservador reagiram. O plano do governo foi chamado de Brexit in Name Only, ou BRINO, fazendo alusão ao famoso acrônimo usado na política norte-americana. Pela proposta apresentada, o Reino Unido ainda ficaria sujeito a regulamentações econômicas da União Europeia, submetendo-se, em caso de disputa sobre essas regulações, à jurisdição da Corte Europeia de Justiça. Outro ponto polêmico é que o Reino Unido se comprometeria a coletar os impostos e taxas em nome da União Europeia. Por exemplo, se produtos chineses fossem transportados até a Inglaterra, mas o destino final fosse qualquer país do bloco europeu, o Reino Unido ficaria comprometido a recolher as taxas de importação e repassá-las à União Europeia. E nesse caso, mais uma vez, havendo qualquer disputa legal em relação a essas taxas, o Reino Unido ficaria submetido às decisões da Corte Europeia. A essas novas concessões se somam outras já assumidas nas rodadas iniciais de negociações que não agradaram aos conservadores, como, por exemplo, o pagamento de 39 bilhões de libras, chamado de a conta do divórcio, a pretexto de reparação por compromissos assumidos anteriormente. Logo após a divulgação do plano, figuras importantes do gabinete ministerial começaram a renunciar aos seus cargos. O primeiro foi David Davis, que em 2016 foi apontado como secretário de Estado para a saída da União Europeia, uma espécie de ministro do Brexit. Chefe da comitiva de negociação do governo nas tratativas com a União Europeia, Davis foi um dos principais nomes na campanha pelo Brexit e um dos poucos Brexiteers que fazia parte do gabinete de ministros. Ao deixar o cargo, Davis elogiou a primeira-ministra, mas afirmou que ele não tem a capacidade de negociar um plano em que ele não acredita. Yes, I'm a supporter of the Prime Minister. I think she's a good Prime Minister. I just don't agree with her on this fundamental policy, which unfortunately is central to my old brief. It would have been me that had to carry it out, me that had to present it to Parliament, me that had to make it work in the European Union. And frankly, if I don't believe in it, I'm not the best person to do it. O segundo ministro de peso a deixar o governo foi Boris Johnson, de quem eu já tratei em artigo anterior, que ocupava o Ministério das Relações Exteriores. O ex-prefeito de Londres fez um discurso de renúncia bastante forte no parlamento, deixando claro que o plano elaborado em Chequers é um retrocesso e que o partido não está cumprindo com o manifesto eleitoral de entregar um Brexit autêntico, que devolva a autonomia econômica e política do Reino Unido. Citando o manifesto de Lancaster House do ano passado, Boris elogiou a primeira-ministra, dizendo que ela é uma líder autêntica, mas criticou as severas divergências entre o plano que ela mesma apresentou em 2017 e o plano de Chequers. But let us, again, aim explicitly for that glorious vision of Lancaster House, a strong, independent, self-governing Britain that is genuinely open to the world, not the miserable, permanent limbo of Chequers, not the democratic disaster of ongoing harmonisation with no way out and no say for the UK. We need to take one decision now before all others, and that is to believe in this country and in what it can do. Because I can tell you, Mr. Speaker, that the UK's admirers, and there are millions, if not billions, across the world, are fully expecting us to do what we said and to take back control and to be able to set new standards for technologies in which we excel, to behave not as rules takers, but as great independent actors on the world stage, and to do free trade deals, proper free trade deals for the benefit and the prosperity of the British people. That was the vision of Brexit that we fought for. That was the vision
that the Prime Minister rightly described last year. That is the prize that is still attainable. There is time. And if the Prime Minister can fix that vision once again before us, then I believe she can deliver a great Brexit for Britain, with a positive, self-confident approach that will unite this party, unite this House, and unite this country as well. Jacob Rees-Mogg, importante parlamentar conservador e um dos principais defensores do Brexit, comentou a renúncia de David Davis e o plano de Chequers. No, I think what he's done is crucially important, because if David Davis was going along with what was agreed at Chequers, it was quite hard for Brexiteers like me to point out what seemed to be its obvious failings, because if it was supported by the people most directly involved, surely they knew more than we did, and surely there must be something in it that I had missed. It's now quite clear that that's not the case, and David Davis's resignation letter sets out that what basically happened at Chequers was that a cabinet appointed by a Remainer Prime Minister, of majority Remainer ministers, voted to remain, and that every member of the cabinet seems to have backed the position that he or she took in the referendum. So those who backed Leave wanted to have a proper Brexit, and those who backed Remain wanted to go back on the clear promises of the Conservative Party, and particularly the Prime Minister herself, to make sure Brexit means Brexit. The problem with Chequers is that it's not a U-turn, it's a handbrake turn, and suddenly it's staying effectively in the single market for goods and agri-goods. David Davis, who's been in charge of this, says it isn't, and says it's a hopeless negotiating position. Yeah, you see, that's really important, because he knows the detail of this so well. No, the manifesto set out that we would leave the European Union. So the acid test is, does it mean we leave the European Union? And Chequers fails that test. That's the problem. We remain subject to the rules of the European Union, even if we're nominally outside. And where do you... A rejeição do plano de Theresa May não partiu apenas da classe política, mas também teve consequência no posicionamento dos eleitores. Pesquisa feita pelo YouGov mostra que antes da divulgação do plano de Chequers, 34% dos eleitores apoiavam a abordagem de Theresa May em relação ao Brexit. Após Chequers, esse número caiu para 24%. Ademais, 40% da população acredita que o plano de Chequers é muito brando e concede muitos poderes à União Europeia. A crise no governo enfraqueceu também a popularidade da primeira-ministra. Apenas 36% da população acredita que ela deve permanecer no cargo. Entre os eleitores que votaram a favor do Brexit, 49% acreditam que ela deveria renunciar. Enquanto a popularidade da primeira-ministra despenca, as últimas pesquisas de intenção de voto mostram que os conservadores seguem na frente dos trabalhistas, 39% contra 35%. Um dado interessante é que 10% dos eleitores que votaram no Partido Conservador em 2017 agora votariam no UKIP, que, por sua vez, já aparece com 7% das intenções de voto, voltando ao patamar pré-referendo. Como eu apontei em artigo anterior, o UKIP de Nigel Farage perdeu muito de sua força uma vez que sua principal plataforma, o Brexit, foi alcançada no referendo. Nigel Farage, que havia renunciado à liderança do partido em 2016, anunciando que se aposentaria da política depois de cumprir o seu mandato no Parlamento Europeu, agora promete retornar ao mundo político e novamente fazer campanha pelo Brexit no grupo Leave Means Leave. Agora que Theresa May rachou o Partido Conservador, para aprovar o plano de Chequers ela teria que contar com o apoio de boa parte do Partido Trabalhista. O que não é uma hipótese tão improvável quanto parece à primeira vista. Diversos parlamentares trabalhistas, de fato, gostaram do plano de Chequers. Mas como lembrou Jacob Rees-Mogg, depender da oposição para governar pode comprometer o futuro do Partido Conservador por muitos e muitos anos. Eu sou Victor De Franceschi, diretamente de Londres, especialmente para o portal Locus.